Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Lucas capítulo 23, versos 54 a 56. O texto no livro de Lucas fala de mulheres que observavam o sábado. Já no Evangelho de Marcos, nos explica que mulheres eram essas. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Marcos 15:40. Não há dúvidas que Jesus guardava o sábado. Afinal de contas, era filho de pais judeus. Se tratando de Jesus, Lucas diz: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:16. Infelizmente, muitos pregam que Jesus aboliu, pois trabalhava no sábado. Mas qual é o tipo de trabalho que Jesus fazia? Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observando atentamente, à frente dele estava um homem, doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Lucas capítulo 14, verso 1 a 4. Jesus ensinou a verdadeira essência do sábado. Muitos milagres foram feitos por Jesus no sábado. Entre eles, a cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico, o cego de nascença, o homem com a mão paralisada, a mulher que por 18 anos andava encurvada, o homem com possessão demoníaca, entre outros. Com essas atitudes, Jesus ensinava que o sábado é um dia especial para fazer o bem e receber as bênçãos de Deus. Em uma passagem, Jesus foi criticado por permitir os seus discípulos colherem espigas de milho no sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereais no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Mateus capítulo 12, verso 1 e 2. Os fariseus, vendo isso, acusaram Jesus por transgredir o sábado. Mas afinal de contas, que mal tem em colher espiga para comer? Afinal de contas, é igual colher frutas no pomar. Com todas essas evidências, não há dúvida que Jesus guardava o sábado. Mas há muitas pessoas que argumentam que Jesus guardou o sábado porque era filho de judeus. Contudo, Jesus não guardou o sábado só porque era judeu, ou para agradar seus pais que eram judeus. Ao estudarmos com atenção o tema, veremos que o objetivo de Jesus ao guardar este dia era o fato de ser um mandamento de Deus, dado no princípio antes de haver o pecado. Observem atentamente as palavras de Jesus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15:10. E ele o fazia motivado pelo amor de Deus. O mesmo devemos fazer, pois Jesus disse: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14:15. Outro fato muito importante
de que Jesus não guardou o sábado apenas para agradar judeus é que o sábado existe antes dos judeus. Quando Deus estabeleceu o dia de repouso, Jesus estava presente na criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João, capítulo 1, verso de 1 a 3. Devemos ter em nossa mente que Jesus guardou o sábado para obedecer ao mandamento divino. O fez a fim de celebrar a criação de Deus, pois sabia que este é o memorial do Criador. Ele ensinou, enquanto esteve na terra, a guardá-lo do modo correto, e não de maneira fanática e extremista dos fariseus. Portanto, não podemos dizer que Jesus guardava o mandamento apenas para agradar judeus. Seus embates contra os fariseus mostravam totalmente o contrário, sendo que muitas de suas discussões com os fariseus giravam em torno da maneira correta de se guardar o sábado. Se Cristo tivesse o intuito de agradar os fariseus da época, teria cedido às pressões farisaicas para obedecer do jeito que eles queriam. E hoje, nada mudou. Seguindo ao exemplo de Jesus, devemos guardar o sábado da maneira correta, ajudando a quem precisa. Devemos deixar nossos interesses de lado e trabalhar na obra de Deus. O rei responderá: digo a verdade, a que vocês fizerem em algum dos meus menores irmãos, a mim fazerão. Mateus 25:40. Outro fato extremamente importante de guardar o sábado é que ele é um sinal de Deus e o seu povo. Santifique os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ezequiel 20:20. É interesse de Deus que guardemos os 10 mandamentos como um todo. A escritora Ellen G. White, em um de seus livros, afirma: os 10 mandamentos definem de maneira abrangente e fundamental as relações entre Deus e o ser humano, e também entre o ser humano e o seu semelhante. No Decálogo, o mandamento do sábado é central. Ele indica o Senhor do sábado de modo especial e indica sua esfera de autoridade e propriedade. A santificação do Espírito assinala a diferença entre os que têm o selo de Deus e os que guardam um dia de repouso espúrio. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela não é nada mais nada menos que a observância do domingo. Deus designou o 7º dia como seu dia de repouso. Assim, é traçada a discussão entre os leais e os desleais. Aqueles que desejam ter o sinal de Deus na fronte, a fim de serem escolhidos por Jesus na sua vinda, devem guardar com penhor o sábado, que é o 4º mandamento. Querido Deus, obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus. Através dele, aprendemos a forma correta de guardar o sábado. Que possamos ser extremamente leais na observância do sábado. Nos abençoe, Pai, para que possamos fazer apenas aquilo que lhe agrada no seu santo dia. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.